11. Na minha Bíblia eu leio assim: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Meus queridos, qual seria a sua reação se um anjo viesse e falasse alguma coisa para você? Você acreditaria naquilo que o anjo estivesse falando? Se um anjo chegasse aqui agora, ou durante uma noite, você na sua casa, aparecesse um anjo e falasse alguma coisa para você, você acreditaria ou não? Você ficaria impressionado com aquilo que o anjo estaria dizendo para você? Qual seria a sua reação? Você sairia contando para todo mundo aquilo que o anjo havia dito para você? Qual seria a sua reação se você ouvisse a voz de um anjo falando com você? Jesus havia terminado a sua missão aqui nessa terra. Era chegado o tempo de voltar para o céu, de onde ele tinha vindo. Um pouco antes de sua morte, Jesus havia conversado com os discípulos e Jesus havia explicado aos discípulos que ele estaria retornando para junto do Pai. Jesus tinha uma missão para cumprir aqui. Jesus tinha um tempo determinado da sua missão aqui nessa terra. E ele já havia conversado isso com os discípulos, explicado isso para os discípulos, embora muitas vezes eles não entendessem ou não quisessem entender aquela mensagem que Jesus estava dando para eles. Mas uma coisa era certa: Jesus estava terminando a sua missão. E Jesus, então, agora estaria retornando para junto do Pai. Mas Jesus fez uma promessa. E essa promessa nós encontramos no capítulo 14 de São João. Ele prometeu: não fiquem preocupados, porque eu virei outra vez. Essa foi a grande promessa de Jesus. Mas talvez a preocupação dos discípulos fosse tanta, talvez as preocupações deles tivessem voltado para outras coisas, o foco deles estivesse voltado para outras coisas, e eles se esqueceram dessa promessa, de Jesus. E o momento da chegada, o momento da partida de Jesus havia chegado. E agora, depois de dar as últimas instruções para os seus discípulos, uma atração mais forte começou agora a atuar sobre Jesus. Era uma atração mais forte do que a força da gravidade. Jesus começou a ser elevado da terra. E Jesus então começou a subir para o céu. E Jesus, meus queridos, que já viram tantos milagres, já tinham visto Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade, multiplicar pães e peixes, curar e ressuscitar mortos, eles não tiveram dificuldade nenhuma de acreditar naquilo que eles estavam vendo. Jesus sendo elevado da terra, desafiando assim a força da gravidade. Não era difícil para os discípulos aceitar aquilo que estava acontecendo, mas a maior dificuldade dos discípulos ao verem aquela cena de Jesus subindo para o céu era conter a saudade que eles já começavam a sentir de Jesus, porque eles perceberam que Jesus estava indo embora. Jesus foi um amigo inseparável por 3 anos e meio dos discípulos. E compreendendo agora os sentimentos dos discípulos, compreendendo a tristeza dos discípulos, aquele momento, aquela questão da dor, da separação que os discípulos estavam sentindo, Jesus, ele pediu que 2 anjos que vieram naquela grande comissão para buscar Jesus, para levá-lo, pediu que 2 anjos agora consolassem o coração dos seus amados seguidores, e Jesus relembrou agora aos discípulos da grande promessa: eu voltarei outra vez.
E nós lemos essas palavras aqui nesse texto de Atos, no capítulo 1, no versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido do céu, assim ele virá do modo como o vistes. Imagina, irmãos, quão doces e convincentes, confortadoras foram as palavras dos anjos aos discípulos, ao coração dos discípulos. Por quê? Porque essa promessa, palavra de reencontro, palavra do retorno de Jesus a essa terra, reafirmando aquilo que Jesus já havia prometido aos discípulos. Um dia Jesus voltaria. Um dia Jesus voltaria para estar para sempre com eles em um tempo que não haveria mais separação. Jamais, nunca mais haveria separação. E foi exatamente com essas palavras que Jesus pediu que os anjos confortassem o coração dos discípulos naquele dia. Desde aquele dia, meus prezados irmãos, a volta de Jesus passou a ser o maior anseio do coração dos discípulos. Eles aguardavam aquilo com ansiedade. Essa esperança animava o coração deles a prosseguir, a continuar na jornada, a pregar o Evangelho, a testemunhar do amor de Jesus. Essa promessa da volta de Jesus, ela confortava os discípulos, qualquer que fosse a dificuldade, qualquer que fosse a dor, o problema que eles enfrentavam. Mas eles tinham a certeza da promessa da volta de Jesus, essa bendita esperança. E na verdade esse era o anseio de longas eras. Quando Adão saiu do Éden, seu coração se partiu de saudade de Jesus, porque ele não poderia mais falar com Jesus. Então, crer e esperar na volta de Jesus sempre foi a doce esperança da humanidade de todos os tempos. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creem. Ele prometeu, Jesus prometeu, voltarei outra vez. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa que nós não deveríamos jamais esquecer. A promessa da volta de Jesus a essa terra. Voltarei outra vez. A promessa tem mais de 2000 anos. Gerações sucederam gerações. E desde a geração dos discípulos, milhares de cristãos creram e aguardaram com ansiedade o cumprimento dessa promessa. Hoje milhões estão anunciando aí o retorno de Jesus. Mas irmãos, uma pergunta que eu tenho feito a mim, talvez você também já tenha feito essa pergunta a você. Talvez no momento de luta, no momento de dor, no momento de dificuldade que você esteja enfrentando, talvez você já se perguntou isso: por que Jesus ainda não voltou? Essa é uma pergunta que de vez em quando eu me faço. Por que Jesus ainda não voltou? Se Jesus prometeu voltar, se passaram mais de 2000 anos, períodos da história já passaram, e pessoas pregaram a volta de Jesus e pregam a volta de Jesus, e muitas pessoas passam aí pela vida aguardando a volta de Jesus. E por que Jesus ainda não voltou? Você já se perguntou isso? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus ainda não voltou? Estaria Jesus atrasado? O que está acontecendo com o relógio do céu, com o relógio de Deus? Será que ele está atrasado? Por que Jesus ainda não voltou se ele prometeu? E eu acredito nas promessas de Jesus. Certa ocasião, os discípulos quiseram saber quando Jesus regressaria, qual seria a data do seu retorno. E os discípulos insistiram: Senhor, fala, conta para a gente, quando é que o Senhor vai voltar aqui a essa terra? Jesus então apresentou-se uma relação de acontecimentos que serviriam serviriam de sinais que o retorno estaria próximo. Estaria próximo de ocorrer, de acontecer.
aproximadamente 100 textos falam dos sinais que ele deu de sua vida e da atitude que as pessoas deveriam tomar, sabendo da proximidade de sua volta. Entre os sinais, Jesus relacionou as grandes crises. Jesus falou de crises internacionais, Jesus falou de guerra, Jesus falou de rumores de guerra, Jesus falou de fome, Jesus falou de epidemias em todo o mundo, falou sobre a multiplicação da iniquidade, da falta de amor, que isso está desaparecendo do coração das pessoas, do coração do ser humano. Bom, no dia conversando com uma pessoa, eu fico pensando assim, irmãos, como as pessoas são? Tá? Pessoa conversando comigo, e por alguma coisa, assim, detalhe tão pequeno, irmãos, aquela pessoa me tratou tão mal, eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que pode uma pessoa dessa ser convertida? Como pode uma pessoa dessa ser convertida? Uma pessoa que tem coragem de falar esse tipo de coisa, de magoar as pessoas, de chatear as pessoas, de não pensar naquilo que vai falar. Que às vezes fala sem pensar e magoa tantos outros. E eu fiquei pensando comigo, poxa vida, essa pessoa está na igreja há tantos anos. Como que pode ser uma pessoa, como uma pessoa dessa pode ser convertida? Mas o amor desaparecendo do coração humano, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Crises internacionais, irmãos, prestem atenção nas notícias do que está acontecendo aí. Prestem atenção nas crises na Europa, crises internacionais. Países como países de primeiro mundo estão indo à bancarrota, estão indo à falência. Sinais da volta de Jesus. E a gente está como que adormecido a essas coisas. Porque como já faz muito tempo e porque Jesus ainda não voltou, a gente começa a se esquecer dessas coisas e não valoriza muito essas coisas que estão acontecendo. Essas coisas vão se tornando naturais, guerras, rumores de guerra, a gente vê guerra na Síria, no Egito e por aí afora, e a gente acha como se isso fosse a coisa mais natural e mais normal do mundo. Deus nunca deixou de cumprir as suas promessas e em nenhum momento as profecias se cumpriram fora da data marcada. Cada profecia, se a gente pegar a Bíblia, cada profecia, ela se cumpriu exatamente no tempo determinado. Jesus foi assim, com Jesus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, na época certa. Jesus nasceu. Paulo em Romanos diz que a morte de Jesus também se deu exatamente no tempo exato da profecia. O tempo de graça e oportunidade para o povo de Israel teve o seu cumprimento também exato, conforme profetizado por Daniel. Você estudar o livro de Daniel, você vê que cada data e cada acontecimento foram se cumprindo conforme estava profetizado, detalhe por detalhe. As fases distintas da igreja, quando a gente lê lá em Apocalipse, o período das 7 igrejas, cada coisa foi acontecendo, cada período da igreja foi acontecendo. Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, e assim por diante, todas as igrejas, cada período se cumprindo exatamente nos seus detalhes, conforme havia sido definidas no livro de Apocalipse. E tudo aconteceu como havia sido profetizado. Então eu creio que o relógio de Deus não está atrasado. Mas a pergunta que eu continuo ainda fazendo é por que Jesus ainda não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? O apóstolo Pedro chegou a mencionar que no fim dos tempos alguns apostatariam. Alguns estariam apostatando da fé. Muitos zombariam dessa aparente demora da volta de Jesus, mas ele foi enfático ao escrever: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Então, meus prezados, hoje os sinais mencionados por Jesus e pelos autores da Bíblia apontam para o retorno de Jesus em breve aqui a essa terra. Jesus está às portas. Em breve ele voltará na hora certa, no momento certo, na plenitude dos tempos. Jesus vai voltar. Tudo conforme planejado por Deus. Por isso nós devemos estar preparados. Por isso nós devemos agir e viver como se Jesus viesse hoje. Os que o amam considerarão essas coisas com seriedade, com a ajuda de Deus estarão vigiando. E quantas pessoas hoje não estão levando isso a sério? Quantas pessoas hoje não estão levando a sério os sinais da volta de Jesus? Quantas pessoas hoje não estão levando essa promessa de Jesus quando Ele prometeu que Ele voltaria? Quantas pessoas hoje não estão vigiando, não estão orando, não estão se preparando para esse encontro com Jesus? Sabe a conclusão que eu cheguei, irmãos? Porque Jesus ainda não voltou. Sabe a conclusão que eu cheguei? Jesus ainda não voltou, sabe por quê, meu irmão? Porque talvez Ele esteja esperando por você. Talvez Ele esteja esperando por mim, pelo meu preparo melhor. Porque Jesus ainda não desistiu de mim e nem de você. E Jesus, porque Ele está falando diariamente ao nosso coração, se prepare, eu vou voltar, se prepare, eu vou voltar. E talvez Jesus ainda não tenha voltado porque Ele está esperando por mim, esteja esperando por você, para que você esteja preparado para ir com Ele para o céu. Porque Jesus morreu por cada um de nós. E nós não possamos permitir que a morte de Jesus seja em vão por mim e por você. Então, se Jesus ainda não voltou, irmãos, eu só encontrei essa razão. É porque talvez ainda eu não esteja preparado. Talvez a igreja ainda não esteja preparada para a volta de Jesus, para receber Jesus quando vier no céu. Talvez Jesus esteja preparando pelo meu preparo, pelo seu preparo, oferecendo mais uma chance. Mais uma chance. Irmãos, e cada dia de manhã, no culto que eu faço, eu agradeço a Deus, querido Deus, obrigado porque o Senhor ainda não desistiu de mim. Porque quantas coisas a gente faz, às vezes, quanta ingratidão, e Jesus ainda não voltou porque está dando mais uma chance. Jesus não voltou porque está dando mais uma oportunidade para você e para mim, para que a gente possa ir com Ele para o céu. E a grande pergunta que eu faço: o que eu farei com mais essa oportunidade que Deus está me concedendo hoje? O que eu vou fazer? Quando eu me levantei nessa manhã, com vida, com saúde, é mais uma oportunidade que Deus está me concedendo. Mais uma oportunidade de preparo. O que eu estou fazendo com essa oportunidade? O que eu vou fazer com essa oportunidade que Jesus está me dando mais esse tempo? Como será a minha vida? Mas como foi mencionado aqui pelo Adilson, esse é o ano do reavivamento e da reforma. Nós precisamos pedir cada dia o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Pedir para que Deus possa reavivar a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Precisamos mudar o nosso relacionamento com Jesus, a nossa vida. Pedir o derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Orar pelo reavivamento da igreja. Nós vamos ter aqui um grande projeto missionário aí pela frente. Pedir que Deus possa reavivar a minha e a sua vida, e possa reavivar também a vida da igreja. O que eu farei com esse tempo que Jesus ainda está me concedendo? O que farei com esse tempo? Quanto tempo eu vou dedicar a Deus? Meus queridos, eu estou ansioso por aquele dia. E você também, eu acredito nisso, você também esteja esperando a volta de Jesus. Mas estamos preparados para encontrá-lo?
Estamos preparados para encontrá-lo? Se Jesus tivesse voltado ontem, eu estaria salvo. Se Jesus tivesse voltado essa noite, eu estaria salvo. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria salvo. Então eu volto aqui. Talvez Jesus ainda não voltou, porque Ele esteja esperando por você e por mim. Não vamos adiar a volta de Jesus. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Ele guiará nessa vida aqui e depois na eternidade. Eu quero terminar, eu quero deixar um texto com você. Um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículos 23. Com esse texto que eu quero deixar com você, eu termino as minhas considerações nessa manhã. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus prometeu voltar, que você e eu sejamos preparados. Amém.